colega, não esqueça de deixar o gostei, por favor. Confira também a perspectiva de Ezequiel 22, produzida por @aspalavraseternas. Existe um momento na história em que uma geração deixa de distinguir a verdade da conveniência, o sagrado do banal e a coragem da omissão. A decadência não começa nas ruas, ela nasce silenciosamente no coração humano, quando as achaduras são escondidas e os valores são negociados. Mas toda queda carrega uma escolha: permanecer entre os escombros ou permitir que a verdade sofre novamente sobre os ossos secos da esperança. Porque, enquanto houver consciência, arrependimento e disposição para recomeçar, nenhuma geração está definitivamente perdida. A restauração sempre começa quando alguém decide se levantar. Você já parou para pensar que a Bíblia pode estar descrevendo exatamente a nossa geração e nós, simplesmente, não percebemos? Existe um capítulo nas Escrituras que soa como se tivesse sido escrito ontem. Muitos pensam que Ezequiel estava falando apenas de uma cidade antiga, de um povo distante no tempo. Mas não. O mais perturbador é isto. Em Ezequiel 22, Deus expõe um padrão que se repete quando uma geração começa a apodrecer por dentro. E não começa nas ruas. Começa nas estruturas que deveriam sustentar a verdade. Parece exagero? Espere até ver os detalhes que o próprio Deus denuncia. Porque o que aconteceu com aquela geração foi devastador. E a pergunta que fica é inevitável. Estamos repetindo os mesmos sinais? Hoje você vai descobrir por que Ezequiel não fala apenas do passado. Ele pode estar revelando o nosso presente. Mas antes de continuar, comente. Eu quero discernimento espiritual. Esse simples comentário reforça sua fé. Quando Deus começa a denunciar Jerusalém em Ezequiel 22, ele não fala primeiro de crimes visíveis. Ele vai direto à raiz espiritual. No versículo 26 está escrito: os seus sacerdotes violentam a minha lei. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Pare e pense no peso disso. Perder a distinção do santo não acontece da noite para o dia. É um processo lento. Primeiro, tolera-se o que antes incomodava. Depois, normaliza-se o que antes era impensável. E quando ninguém mais consegue distinguir o que honra a Deus do que o desagrada, a geração já está em colapso, mesmo que ainda pareça religiosa por fora. Agora olhe para o nosso tempo. Quantas coisas que antes causavam temor hoje são tratadas como opinião pessoal? Quantas vezes a verdade é suavizada para não ofender? Quando o sagrado vira assunto comum? Quando o pecado vira escolha individual? Quando a santidade vira exagero? A distinção já foi perdida. E o mais perigoso é que isso acontece dentro das estruturas espirituais, não apenas fora delas. No versículo 28, Deus diz: os seus profetas têm rebocado com argamassa fraca. Essa imagem é poderosa. Rebocar uma parede com material fraco significa esconder rachaduras sem resolver o problema. É maquiagem espiritual. É discurso bonito cobrindo podridão estrutural. Em vez de confrontar o pecado, preferem discursos motivacionais. Em vez de chamar ao arrependimento, oferecem conforto emocional. A parede parece firme, mas está prestes a desabar. E isso se aplica diretamente à nossa geração. Vivemos tempos em que muitos preferem mensagens que aliviem a consciência, não que transformem o caráter. Querem esperança sem arrependimento, promessas sem cruz, céu sem santidade. Mas a argamassa fraca não sustenta juízo. Quando a pressão vem, tudo racha. E então chegamos ao versículo mais devastador, o 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha. Porém, a ninguém achei. Imagine essa cena. Deus procurando alguém disposto a interceder, alguém que se levantasse contra a decadência espiritual, e não encontrando ninguém. Nenhuma voz quebrantada, nenhuma liderança disposta a pagar o preço. Apenas silêncio.
Aqui está a pergunta que não podemos evitar. Se Deus procurasse hoje alguém para se colocar na brecha pela nossa geração, Ele encontraria? Ou encontraria apenas pessoas ocupadas demais, distraídas demais, confortáveis demais? A queda de uma sociedade não começa quando o caos explode nas ruas. Começa quando o sagrado perde valor, quando a verdade é suavizada e quando ninguém quer assumir a responsabilidade espiritual. Mas o que Ezequiel vê em seguida revela algo ainda mais profundo. O problema não era só estrutural, era secreto e estava acontecendo dentro do próprio templo. Se Ezequiel 22 revela a corrupção estrutural, Ezequiel 8 revela a raiz invisível dessa corrupção. Deus leva o profeta em visão para dentro do templo, não para mostrar o que acontecia nas ruas, mas o que estava acontecendo no lugar mais sagrado da nação. No versículo 12, o Senhor pergunta: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Perceba a palavra, trevas. Não era um pecado público, era secreto, era escondido. Ezequiel é conduzido por câmaras internas do templo e vê imagens gravadas nas paredes. Líderes espirituais queimando incenso diante de figuras idólatras, dizendo no íntimo: O Senhor não nos vê. Essa frase é devastadora. Não é apenas idolatria, é a convicção de que Deus não está prestando atenção. É viver como se a presença divina fosse irrelevante. Agora pense na nossa geração. Quantas decisões são tomadas na sombra? Quantas escolhas são feitas longe dos olhos dos outros, mas não longe dos olhos de Deus? O templo, naquele tempo, representava o centro da fé. Hoje, o templo pode ser o coração, a mente, o espaço interior onde ninguém mais entra. E é exatamente ali que muitos levantam altares silenciosos. O mais perturbador é que Deus diz a Ezequiel no versículo 6: Vês tu isto, filho do homem? Ainda verás abominações maiores. Ou seja, sempre há um nível mais profundo de corrupção quando o pecado é tolerado. A idolatria começa discreta, mas cresce. O que antes causava vergonha passa a ser defendido. O que era oculto se torna normalizado. Idolatria não é apenas adorar imagens, é colocar qualquer coisa no centro do coração, no lugar de Deus. Pode ser status, pode ser prazer, pode ser aprovação social, pode ser poder. Quando essas coisas ocupam o trono interior, mesmo que externamente ainda exista linguagem religiosa, o templo já foi contaminado. E aqui está o ponto mais assustador. Tudo isso acontecia enquanto os rituais continuavam. A aparência permanecia, mas por dentro a devoção havia sido substituída. A geração de Ezequiel não caiu primeiro por pressão externa. Caiu porque permitiu altares escondidos. E fica uma pergunta inevitável: existe algum altar secreto sendo mantido dentro do nosso tempo? Existe algo que foi colocado no lugar de Deus enquanto ainda se mantém uma aparência espiritual? Pense nisso agora. Mas o que acontece quando Deus decide não apenas revelar, mas julgar o que está escondido? É exatamente isso que Ezequiel vê a seguir. E o que acontece depois é impossível ignorar. Depois de revelar a corrupção estrutural em Ezequiel 22 e expor a idolatria escondida em Ezequiel 8, Deus faz algo que muda completamente o cenário. Em Ezequiel 9, o profeta vê homens enviados para executar juízo. Mas antes disso, algo surpreendente acontece. No versículo 4, o Senhor ordena: passa pelo meio da cidade e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Perceba isso. Antes do julgamento, há uma distinção. Deus reconhece quem ainda sente dor pelo pecado. Isso é profundo. Não são perfeitos, não são impecáveis. São pessoas que ainda se entristecem com a decadência espiritual, que não se acostumaram, que não normalizaram, que não perderam a sensibilidade. Em uma geração que já não distingue o santo,
ainda havia alguns que gemiam em silêncio. E Deus viu. Mas então vem a parte mais difícil. No versículo 6, a ordem é clara. Começai pelo meu santuário. O juízo não começa fora, não começa entre os pagãos, começa dentro da casa de Deus. Isso quebra a nossa lógica. Muitas vezes pensamos que o problema está sempre no mundo externo. Mas Ezequiel mostra que quando a santidade é desprezada dentro, o julgamento começa ali. A nossa geração precisa ouvir isso com seriedade. Não se trata apenas de decadência cultural, trata-se de responsabilidade espiritual. Quando aqueles que conhecem a verdade a relativizam, quando aqueles que receberam luz escolhem a sombra, o peso é maior. Deus não ignora o que acontece dentro do templo. E aqui há algo ainda mais perturbador. Muitos continuavam com suas práticas religiosas enquanto o juízo se aproximava. Eles não perceberam o quão sério era o momento. A familiaridade com o sagrado havia produzido indiferença. E indiferença é o estágio final antes da ruína. Agora pense comigo. Você ainda se entristece com o pecado? Ainda sente incômodo quando algo desagrada a Deus? Ou já se acostumou? Porque o texto deixa claro que o que distingue uma pessoa em meio ao caos não é perfeição, é sensibilidade espiritual. O juízo começar pela casa de Deus não é vingança, é purificação, é a tentativa divina de restaurar aquilo que se corrompeu por dentro. Mas quando a purificação é rejeitada repetidamente, resta apenas o colapso. E é exatamente isso que Ezequiel mostra a seguir. O problema não era apenas corrupção interna. Havia uma comparação histórica que tornava tudo ainda mais constrangedor. E quando Deus menciona o nome dessa cidade, o impacto é devastador. Em Ezequiel 16, Deus faz uma declaração que deveria causar arrepios. No versículo 48 ele diz: Vive eu, diz o Senhor Deus, que nunca fez Sodoma, tua irmã, como fizeste tu. Imagine ouvir isso. Sodoma se tornou símbolo de perversão, imoralidade extrema e juízo divino. Mas Deus afirma que seu próprio povo havia ultrapassado aquele nível. E no versículo 50 está escrito: Se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim. A palavra abominação, na linguagem bíblica, não é leve. Refere-se a práticas deliberadas que afrontam diretamente a santidade de Deus. Não é erro por fraqueza, é rebelião consciente, é inverter valores sabendo que são valores. É transformar transgressão em bandeira, pecado em orgulho, desobediência em discurso público. Jerusalém havia recebido a lei, tinha revelação, tinha templo, tinha profetas. Mesmo assim, escolheu normalizar aquilo que Deus havia chamado de detestável. Esse é o ponto mais grave. Não é a ignorância que destrói uma geração, é a luz rejeitada. É conhecer o caminho e decidir abandoná-lo por desejo, conveniência ou aplauso. Agora olhe para o nosso tempo. Nunca houve tanto acesso à palavra de Deus. Nunca houve tantas traduções da Bíblia, tantas pregações, tantos recursos espirituais disponíveis. E, ao mesmo tempo, nunca vimos tanta celebração pública do que antes causava vergonha. O que era secreto virou pauta. O que era condenável virou identidade. O que era chamado de pecado agora é defendido como direito. E o que Deus chama de impureza é reembalado como liberdade. E aqui está o padrão que se repete. Primeiro vem o orgulho. A geração começa a acreditar que sabe mais do que Deus. Depois vem a redefinição moral. O errado passa a ser visto como progresso. O certo passa a ser visto como intolerância. E quando essa inversão se consolida, a perversão deixa de ser exceção e se torna cultura. O vício deixa de ser luta e passa a ser estilo de vida. A impureza deixa de ser queda e passa a ser identidade. Deus não estava apenas comparando comportamentos.
Ele estava mostrando que a decadência de Jerusalém era ainda mais grave porque havia revelação. E isso torna tudo mais sério. A pergunta que ecoa é inevitável. Será que uma geração que conhece as Escrituras, mas escolhe reinterpretá-las para acomodar desejos, não está repetindo o mesmo padrão? Se Jerusalém, com toda a sua história espiritual, caiu nesse nível, o que impede que o mesmo aconteça conosco? E quando essa decadência se consolida, o resultado não é apenas escândalo moral. É algo muito mais profundo, é morte espiritual. E a próxima visão de Ezequiel revela exatamente isso. Depois de tudo o que vimos, corrupção estrutural, idolatria escondida, juízo começando pela casa de Deus e decadência comparada a Sodoma, poderíamos imaginar que não há saída. Mas então Ezequiel 37 surge como uma reviravolta divina. O profeta é levado a um vale cheio de ossos secos, e o texto diz que eram muito numerosos e sequíssimos. Era o retrato de uma geração que perdeu toda a vitalidade espiritual. Mas a visão não termina na morte. Deus faz uma pergunta surpreendente no versículo 3. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Humanamente, a resposta seria não. Ossos secos não respiram. Ossos secos não se levantam. Mas a pergunta não é sobre capacidade humana, é sobre poder divino. E então algo extraordinário acontece. Deus ordena, profetiza sobre estes ossos. E quando a palavra é liberada, começa um movimento, há ruído, há conexão. O que estava espalhado começa a se alinhar. Tendões surgem, carne cobre, estrutura se forma. Ainda não há fôlego, mas há reconstrução. Isso nos ensina que restauração começa com a palavra sendo proclamada, mesmo quando tudo parece perdido. Depois, Deus ordena que o Espírito sopre. E quando o sopro vem, aqueles corpos se levantam como um grande exército. Não é apenas retorno à vida, é transformação em força. O que era vale de morte se torna cenário de propósito. Essa é a esperança para qualquer geração. Mesmo que tenha havido perversão, mesmo que tenha havido rebelião, mesmo que a estrutura espiritual tenha se deteriorado. Se houver palavra proclamada com fidelidade e espírito operando com poder, há possibilidade de renascimento. E aqui está o ponto mais importante. Deus não perguntou se os ossos mereciam viver. Ele perguntou se poderiam viver. A restauração não começa no mérito humano, começa na misericórdia divina. A nossa geração pode estar ferida, pode estar seca, pode estar confusa, mas enquanto houver voz profética e sopro do Espírito, ainda há esperança. A pergunta final não é se Deus pode restaurar. Ele pode. A pergunta é: estamos dispostos a ouvir a palavra e permitir que o Espírito nos levante novamente? E se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa despertar. E comente abaixo: eu escolho vida. Porque quando uma geração decide ouvir, Deus ainda transforma vales em exércitos vivos.